que nasce a partir de um projeto de pesquisa. Então, a E-Coletiva, o que significa um projeto de extensão? É um projeto aplicado, porque ele vai além da pesquisa e além do ensino. A gente está dentro de uma universidade e a gente sabe que a universidade, ela trabalha com ensino, com pesquisa e com extensão. Então, isso é uma característica chave das universidades, que diferenciam as universidades, por exemplo, de faculdades. Então, a Unicinos preza muito pela pesquisa acadêmica, pela pesquisa científica, mas também sabe que essa pesquisa ela precisa ter impacto no mundo real. Então, as pesquisas que a gente faz na administração, como é uma ciência aplicada, as pesquisas elas abastecem ou elas informam, então, os tomadores de decisão, elas contribuem com a sociedade, seja com empresários, seja setor empresarial, seja no setor de organizações não governamentais ou não voltadas para o lucro diretamente. E uma das ações que surgiu a partir de um projeto de pesquisa foi a ideia de tentar educar o consumidor com base nos temas de consumo sustentável e produção sustentável. Educar não só o consumidor, mas também o produtor. Então, esse projeto ele nasce também inspirado pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é o Objetivo 12, a gente diz que é a ODS. Muitos já devem ter ouvido bastante essa sigla, né? A ODS 5, a ODS 10. Aqui a gente está falando da ODS 12, porque a ONU, ela propôs 17 objetivos de de sustentabilidade. Estou com a aprendizagem aqui na cabeça hoje. São 17 objetivos de sustentabilidade e a gente está focado no objetivo 12. O que é esse objetivo 12? Ele trata de consumo, de produção e consumo responsável. Então, a gente faz muita pesquisa ligada a consumo sustentável, mas não havia muita ação no campo. Então, esse projeto E-Coletiva, ele traz um conjunto de ações. Quais ações são essas? Hoje a gente está falando, então, da feira agroecológica. Eu vou mostrar aqui para vocês depois algumas fotos. A feira, ela ocorre na Unicinos Porto Alegre, naquele muro verde que tem, bem bonito ali. Nosso prédio fica na Avenida Nilo Peçanha, ali em frente ao Colégio Anchieta. Claro que agora, nesse período de pandemia, a gente está cumprindo aí o isolamento social, então não está acontecendo a feira, então é um período de cuidado aí, né? Cada um cuide bem de si aí, cuide dos seus familiares, fique em casa, fica também esse alerta, né? Então a feira, ela trabalha com a exposição de produtos, mas depois a Kátia vai trazer para a gente algumas novidades ali, algumas ações que a gente fez nesses últimos 12 meses, que envolve além da venda em si de produtos agroecológicos. Então, é um projeto aplicado que envolve a feira em si, mas envolve também projetos que vão lidar com a mentoria aos produtores ou acompanhamento. Como a gente está numa escola de gestão e negócios, a gente vai trabalhar também com a gestão, saúde e qualidade de vida desses produtores. A gente também pensa algumas ações ligadas à intervenção em comportamento de consumo. O que significa isso? Como mudar o comportamento do consumidor, como convencer esse consumidor, por exemplo, a reciclar mais, a consumir produtos que abalem menos ou que gerem menos lixo para o planeta. De modo geral, é tentar educar o consumidor para que ele siga aquelas recomendações ali que a gente falava da ODS 12, então de consumo sustentável, tá bem? Então, o projeto lida com esses objetivos, são os princípios, então, desse projeto E-Coletiva. E o nome que a gente deu para esse projeto, ele traduz um pouco essa ideia de que é algo coletivo, né? Ou seja, não é uma pessoa que vai fazer. Então, a sustentabilidade, ela é algo que é co-criado, então não existe só uma pessoa que vai conseguir realizar a sustentabilidade. Só os consumidores sozinhos não vão ter força para fazer isso acontecer. Então a sustentabilidade, ela precisa dos consumidores, precisa também dos produtores se conscientizarem e saberem dos danos, possíveis danos que podem ser
causados no processo produtivo, mas também de outros organismos, né, que a gente vai ver o governo com as suas restrições ou com as suas fiscalizações, leis, enfim. A gente sabe que a gente passa por um momento aí delicado, né, na questão das políticas ambientais, mas acho que é papel da sociedade cobrar e manter a atenção para essas questões. O governo é um dos agentes, mas a sociedade é que põe a coisa na prática, né? Então a sociedade é responsável também por aceitar ou não as regras que os nossos governantes nos propõem. Então esse seminário hoje, essa oficina aqui de bate-papo, ela propõe então essa ligação entre produtores e consumidores da sustentabilidade. O título desse projeto nosso é Coletiva, então ele pressupõe isso, que a sustentabilidade ela é algo que é co-criado, então a gente precisa de ter a participação de vários atores para que a gente alcance aí para que a gente alcance um mínimo aí de sustentabilidade, né? A gente está falando aqui de sustentabilidade ambiental do planeta, né? Embora a gente saiba que essa sustentabilidade, claro, ela tem que ser olhada também em outros quesitos, né? As empresas que atuam no mercado, elas precisam ter uma sustentabilidade financeira também para continuar operando, ok? É uma sustentabilidade. Hoje a gente está falando aqui da E-Coletiva e está focando aqui bastante nessa ação que a gente propôs aqui, tem realizado na Unicinos Porto Alegre, que é a feira agroecológica. Deixa eu mostrar algumas fotos para vocês da feira. Essa aqui é uma foto de uma das edições aqui que a gente realizou na feira, que a gente vê o produtor Alexandre com um dos nossos clientes, são 2 produtores aqui com um cliente nosso. Aqui só para localizar para vocês também o prédio da Unicinos em Porto Alegre, para quem não conhece, vale a pena conhecer, ou para quem está assistindo aí, está fora da cidade, quando vier a Porto Alegre, vale a pena vir conhecer a zona norte da cidade, a Avenida Nilo Peçanha, uma região ali bem arborizada, bem bonita. Então aqui é um prédio, novo prédio da Unicinos em Porto Alegre. A Unicinos mudou para esse prédio faz 2 anos, 3 anos, é algo recente. A Unicinos continua com seu campus, bonito campus em São Leopoldo, é um campus mais horizontal, mais arborizado, em São Leopoldo, a 30 quilômetros de Porto Alegre. Em Porto Alegre a gente tem o prédio, então, com a Escola de Gestão e Negócios, ok? E outros cursos funcionando. Então, a gente vê que o Teto Verde também tem uma preocupação aqui de impacto ambiental muito forte, como princípio aqui da universidade, tá bem? Outras fotos, algumas ações aqui, que foram... Aqui a gente tem uma consumidora veio a nosso convite, a gente fez um evento com uma das consumidoras, fez um risoto, a Nelly, à esquerda ali da foto, com a Kátia, com o Alexandre comigo, foi preparar no risoto com os ingredientes, apenas ingredientes orgânicos da feira. Então foi um evento bastante criativo, integrando justamente essa ideia do produtor com os consumidores. A proposta aqui é integrar então a universidade com a comunidade externa à Unicinos. Outras fotos aqui de eventos que fizemos. Aqui um evento que foi realizado junto com a escola Anchieta, que é uma escola de ensino fundamental e ensino médio, que fica em frente ao Unicinos. Aqui uma foto dos alunos da escola, alunos de mestrado e doutorado aqui participando da feira e aproveitando aqui uma sexta-feira de sol. Quando não há sol, fica essa pergunta aí também, né? A feira ocorre nas sextas, mas em um local, um abrigo ali dentro da Unicinos, em uma sala com teto. Então a feira ocorre nas sextas que chove, a gente não usa ali o muro verde, mas a gente consegue fazer a feira de modo igual. Aqui uma foto que o produtor Alexandre nos enviou da sua propriedade, aqui com um pedaço aqui das plantações, aqui as hortaliças.
Aqui também é um princípio que é usado aqui na produção agroecológica, que é o princípio de sempre de reaproveitar matérias aproveitar as matérias-primas, reciclar, tá bem? Eu não sei se vocês estão vendo a foto, estou passando aqui algumas fotos, mas eu não sei se eu estou passando rápido e acho que ficou parado aqui na foto da... Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, peraí. Voltando, então, aqui as fotos aqui, o pessoal me alertou aqui que estava parada na foto inicial, né? Então, vou passar mais brevemente aqui, que eu falei bastante, mas não estava mostrando as fotos, né? Para vocês verem que, então, evento na Escola Anchieta, Colégio Anchieta. Aqui, os alunos tirando fotos aqui, então, numa sexta-feira ensolarada. Aqui o sítio, a terra aqui do produtor que está participando com a gente hoje. Aqui que eu mostrava e falava do princípio de reaproveitar as matérias-primas, então as palhas do milho voltam aqui para servir de adubo aqui na plantação, também é um princípio da sustentabilidade. Aqui uma ação das nossas alunas que foram até o ensino básico, levar essa educação ambiental nas escolas básicas, também é uma ação que a gente fez aqui em algumas escolas, tá? Então, a gente sabe que a educação, a mudança de comportamento, ela passa pela educação lá nas origens, né? Então, não adianta a gente também falar de consumo sustentável e abordar somente os adultos se a gente não tiver colocando essa sementinha lá na cabeça das crianças, né? Então, aqui a Kátia estava contando uma história aqui para as crianças fazendo uma oficina com elas aqui sobre reciclagem. Ela pode contar um pouco mais para a gente ali depois sobre essa experiência. Aqui também uma aluna da gastronomia da Unicinos veio preparar para a gente também foi uma outra experiência aqui de preparo também de um prato com base em ingredientes da própria feira. Aqui a Luana e a Kátia também, nessa mesma ação que eu mencionava antes aqui sobre uma leitura e uma ação aqui de contação de história e provocação aqui junto a esses aprendizes mirins aí. E aqui eu volto as fotos ali a primeira foto, né? Pessoal, então, deixa eu só voltar aqui para a nossa tela principal e eu já queria também puxar uma pergunta aqui para o nosso participante aqui, para o Alexandre. A gente está falando aqui de produção, né, produção agroecológica. Quando a gente fala de produção orgânica aqui, a gente está falando nesse sentido, tá, pessoal, de produção de produtos agroecológicos, tá? Então eu queria perguntar para o Alexandre, Alexandre, como é que foi para você? Conta para a gente um pouco como é que você entrou nesse modelo de produção agroecológica, como é que é a sua experiência nesse segmento? Bom, boa noite, pessoal. Estão me escutando bem? Eu pergunto porque meu computador às vezes está travando. Sim, escutamos bem. Tá. Então, na verdade, quando eu vim para o sítio, a minha ideia sempre foi essa, né? Trabalhar com alimentos saudáveis, né? Para a minha família e para os consumidores dos quais eu forneceria esse alimento. Então, a minha ideia já veio com esse princípio, né, de trabalhar com produtos orgânicos, né, sem aditivos químicos, sem nenhum agrotóxico, e em virtude da gente participar e começar logo em princípio participar com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Santo Antônio da Patrulha, a gente acabou montando uma feira e é onde a gente já começou a trabalhar com esses princípios. Porém, a certificação desse processo veio
em torno dessa feira, que a gente começou a trabalhar, e a gente montou um grupo, e esse grupo começou a achar a necessidade de certificar os produtos, até para comercialização melhor, para poder fazer uma comercialização institucional, né? Então, seria em cima desse processo que a gente trabalhou. E deixa eu te perguntar, Alexandre, você sempre trabalhou com a produção rural ou você trabalhou em alguma outra atividade, migrou por algum motivo, ou teve alguma motivação e migrou para a produção de alimentos? Conta pra gente como é que foi essa sua trajetória. Na verdade, eu sou neo-rural, né? Eu sou uma pessoa da cidade. Nasci e me criei em Novo Hamburgo, né? Até 12 anos atrás, que eu e a minha esposa, a Rose, a gente acabou adquirindo o sítio aqui. E o que levou assim, a sair da cidade e ir para o campo? Assim, o que foi um fator assim, de motivação? Esse fator foi um fator assim que... O primeiro fator foi a questão que a minha esposa estava doente, né? Então a gente precisava de um lugar para repousar, ficar um pouco mais tranquilo, longe um pouco dessa agitação da cidade. A gente resolveu vir morar no sítio, né? A princípio não trabalhar e viver do sítio no primeiro instante, mas logo no primeiro ano a gente já viu uma forma de trabalhar e viver daqui e tentar manter o sítio com o nosso trabalho daqui e por que não vender ou comercializar o produto saudável, aquele que a gente estava plantando para nós, porque foi esse um dos motivos da gente vir da cidade, que a gente comer comida não tão saudável, né, o quanto a gente gostaria. Quando a ideia de vir para cá foi essa, que a gente viesse e plantar aquilo que a gente ia comer, porque a gente queria ter certeza de que a gente estava comendo um produto que era saudável. Então, foi essa motivação, né? Tá bem, obrigado, Alexandre. Eu queria pedir para a Kátia relatar um pouco para a gente da feira, assim, o que tem sido feito na feira. Fala para a gente, para o público, assim, que ações têm sido desenvolvidas na E-Coletiva, na feira orgânica, nesses últimos 12 meses, Kátia. Tá bem. Então, a feira ela começou, né, em 17 de março do ano passado, e aí a gente começou também a pensar outras ações que pudessem estar ligadas àquele local, né, de venda de produtos, mas que não era só isso, né, a gente falava muito numa ideia de laboratório aberto, onde a gente pudesse construir, né, construir relações e construir novos modos de olhar até, né, para a nossa alimentação, para a nossa saúde, para a relação com o meio ambiente. Então, a gente começou a fazer algumas provocações. Então, pensamos um primeiro evento lá mesmo em março, que a gente chamou de A Vida na Semente. E a gente chamou o Henrique Edelt, que é um entusiasta das sementes e das plantas. Ele tem uma plantoteca aqui na Lomba Grande. Então ele veio e trouxe para a gente o material dele, trouxe as sementes, os livros, e a gente contou então também com a professora Zuleika, da psicologia, e com a Ana Trois Miranda, que é uma artista que trabalha com elementos da natureza. Então a gente fez um bate-papo legal e pôde trabalhar com essa ideia dos tempos. Isso que o Alexandre estava falando, né? Essa coisa, fomos para lá porque a minha esposa estava doente. Então, a ideia da agroecologia, ela traz muito isso, né? E a psicologia, a gente estuda isso, né? Na educação, na psicologia, né? Os tempos, o tempo que a gente precisa, né? Que o tempo está ligado a esse processo, a semente precisa, né, daquele tempo para germinar. E a gente hoje vive um tempo muito acelerado. Então, a Vida na Semente, que foi o nosso primeiro evento, foi para chamar atenção
esse aspecto, assim, da vida, do quanto que a gente às vezes atropela, né, o nosso próprio processo. E aí depois vieram outros, a gente chamou, então, acho que as fotos E esses eventos são abertos, só desculpa te interromper, são abertos ao público, né? São gratuitos e... Sim, são eventos abertos, a gente não divulgou muito os primeiros, foi uma coisa bem, assim, até meio piloto, né? E para fazer essas conversas interdisciplinares, né? Porque contou com outras pessoas de outros cursos, mas, assim, a ideia é que eles se mantenham para o próximo, né? Assim que a gente puder voltar ao espaço físico, a gente poder pensar outros eventos, trazer outras pessoas, como a gente trouxe a Ludmila da gastronomia, para fazer um prato de feira. Então ela usou produtos da feira, né, e as pessoas que foram aparecendo, chegaram na feira para comprar, elas tiveram a oportunidade de conhecer o que ela estava fazendo, usando uma punk, usando, né, tu vai usar isso, tu usa o talo também. Então poder trazer isso, a ideia dos eventos é aproximar das pessoas, assim, trazer um outro olhar para a alimentação e para a saúde, né? Então, provocar algumas mudanças comportamentais e tanto, é uma micropolítica, né? Aquilo que tu faz no local, ela também serve para um futuro, né? Que a gente possa esperar que no futuro as pessoas se relacionem de um outro modo. Na escola básica, eu e a Luana, a gente fez também, foi uma ideia de levar para as crianças, a partir da realidade deles, conhecer como é que eles viviam, como é que é a casa, como é que, né, que entendimento eles têm de agroecologia, de sustentabilidade. Então, a gente ouviu belas histórias, né, Luana? E a ideia é assim, é bem numa linha de alfabetização ecológica, que a criança de primeira série, que é o nosso foco, assim, a primeira a quarta série, mas os primeiros anos da alfabetização é poder levar um pouco essa ideia, né, e promover algumas ações e fazer com que a criança participe, que ela se envolva com a reciclagem, que ela entenda que o alimento, né, que fonte nutricional é essa, como é que pode ser feita a escolha, e de poder, assim, chamar a criança para uma crítica, para que ela possa escolher na hora que ela vai ao supermercado, na hora que ela vai na feira, o que ela pode optar, né, que é mais nutritivo. Mas a ideia central é a gente poder, assim, a ideia dos eventos na feira, falando em geral, é que a gente possa religar alguns pontos, né, com as pessoas, assim, para aquilo que é de fato essencial, como eu falava antes da questão da semente, né, desses tempos. Hoje a gente fala muito da ansiedade, né, hoje é uma coisa séria para nós, né, é um adoecimento bem sério, ansiedade, depressão, e muitas coisas dependem da gente. Então, pequenas ações podem contribuir, né, para uma saúde melhor da população. As pessoas podem dar uma atenção melhor para a vida delas, para o corpo. E aí o Alexandre, ele tem feito parte disso também, assim como os outros, né, feirantes e outras pessoas que a gente conheceu numa pesquisa, né, que são produtores agroecológicos, que puderam dizer dessa questão, assim, da saúde. E o que a gente viu numa pesquisa de 2017, 2018 lá, é que a questão da saúde é um ponto bem interessante de conversão, assim, de um produtor que produz um alimento convencional, né, nos moldes convencional, para ele optar pela mudança para produzir um produto sem agrotóxico. Então, assim, as questões de saúde, elas estão muito relacionadas hoje à sustentabilidade, elas fazem parte disso, né? Então, o Alexandre trouxe essa questão da saúde, né, da mulher dele, mas eu gostaria de trazer ele de novo para essa conversa, porque eu observo que na feira ele é muito solicitado, assim, para falar sobre os alimentos e o quanto que ele enxerga disso no consumidor dele, né, que tem esse viés já de buscar o alimento orgânico por uma questão de saúde. Fala um pouco para a gente, Alexandre. Abriu meu microfone, minha internet está lenta. Tá, estamos te ouvindo. Acho que abriu, né? Abriu, né? Tá. Kátia, assim, as pessoas hoje estão cada vez mais buscando o alimento saudável, né?
Na feira, a gente conversa com muitas pessoas, as quais elas perguntam, realmente esse teu produto é orgânico? Ele tem, a gente mesmo mostrando às vezes o certificado que a gente tem, que ele é um produto orgânico, porque muitas pessoas têm doenças as quais eles não podem ter contatos com agrotóxico, com produtos químicos, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande quando a gente faz esse tipo de trabalho, porque esse tipo de trabalho está diretamente relacionado à saúde das pessoas, né? A gente não fornece só um alimento, a gente fornece um alimento saudável, um alimento que traz benefícios à saúde das pessoas, né? Por isso que eu defendo muito essa questão nossa de um alimento agroecológico, né? Um alimento que seja cuidado desde o processo de produção até o processo de lavagem, um processo que é entregue para o cliente. Ele tem que ter muito cuidado, né? Porque se tu pode, às vezes, sem saber, né, se tu não tiver todo esse tipo de cuidado, sem saber, tu tá pondo em risco a vida de alguma pessoa. Por exemplo, eu tenho clientes, várias, não é uma, né, que elas têm problema fazendo quimioterapia para câncer. Então, elas não podem ter acesso, né? Os médicos já recomendam que elas não tenham acesso a produtos os quais têm contaminantes. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado e muita responsabilidade ao falar e ao servir as pessoas com esses alimentos, né? Então, eu acho que as pessoas vêm buscando isso para ter mais saúde. Então, o agricultor, ele também tem a responsabilidade, e muita responsabilidade, né, em fornecer esse produto que seja ele e tomar todos os cuidados, como a gente toma, que a gente tem dentro da certificação alguns processos aí, que é barreiras sanitárias, barreiras verdes para se proteger de que se algum vizinho use algum tipo de agrotóxico, que esse produto não venha para cima dos nossos produtos. Isso está dentro da lei, a gente tem que ter esse tipo de barreira para proteger esses alimentos, inclusive da poeira, da água, né, a água que escorre, com essas chuvaradas aí agora, a gente tem muito problema aí com águas, a gente tem que estar cuidando para essas águas não virem para cima dos alimentos, desviar elas para outros locais. Então, essa questão da saúde está diretamente ligado ao produto orgânico, o produto agroecológico, que ele seja né, bem cuidado e entregue para a pessoa ali de uma forma que tu vai correr o risco mínimo, porque eu sempre digo, risco sempre existe, né? Pode existir porque a gente está no ar, é comum. Acontecendo hoje aí uma pandemia, um vírus, então os riscos também estão no ar com os outros produtos, mas a gente toma todos os cuidados possíveis para que esse produto chegue para as pessoas nessa questão saúde, né? Então, quando a gente está vendendo um produto aí para comercializando, seja na feira, alimentação escolar, mercados, entrega, venda diretas, esses produtos a gente está entregando um pacote de um pouco mais de saúde para as pessoas, né? Um pacote que seja ele, vamos dizer assim, não seja ele o causador de alguma doença para as pessoas, e sim ele seja um benefício, né? Ei, Alexandre, acho que também você representa aqui um produtor, né? Você está representando hoje aqui com a gente esse grupo de produtores que faz um papel muito importante, né? Como você comentou aí, né? Se chove muito, a água pode ser um problema para a lavoura, né? Se não chove, a gente viu uns meses atrás aí que a falta de chuva no Rio Grande do Sul causou um dano enorme, né? Então a falta de chuva pode virar um problema. O excesso de chuva também pode. Então é um segmento que é muito sensível a essas
flutuações, né? Nesse sentido, eu queria pedir para a Ana Lígia comentar um pouco, interagir um pouco contigo nessa organização, né? Como é que os produtores se organizam e como é que eles também se ajudam? É possível isso, Ana Lígia? Você viu isso nessa... Ana Lígia teve experiência de contato ali com vários dos produtores, não só o Alexandre, mas como é que você viu isso, Ana Lígia? Como é que o pessoal se organiza? Então, boa noite a todos. Eu acho que hoje é uma oportunidade muito boa da gente trocar algumas ideias sobre, em especial, a gestão da feira, né? Que acho que é um dos nossos pontos altos. A gente, como estudioso de marketing, que eu, pelo menos, né, como sou orientanda do professor Celso, a gente trabalha nessa linha de pesquisa de marketing, em especial na sustentabilidade, a gente procura alternativas viáveis, econômicas e sustentáveis, né? Então, um dos pontos que é relativamente incomum nas organizações comuns acontece de maneira diferente na nossa feira, e isso é um hábito geralmente que acontece em várias feiras, em especial de produção orgânica. Geralmente, o Alexandre depois pode falar um pouco melhor para a gente sobre isso, mas de maneira resumida, esses produtores, eles são associados ou a cooperativas ou redes que colaboram entre si nesses produtores, porque a produção orgânica, ela é uma produção geralmente de uma pequena extensão rural. A gente está acostumado aqui no Brasil com um sistema de produção rural, se vê grandes plantações, grandes latifúndios, e a produção orgânica, ela se caracteriza por pequenas produções. Não inviabiliza de ter grandes produções. Né? Não inviabiliza de ter grandes produções, mas a característica brasileira e também em vários países europeus principalmente, é de que essas produções são pequenas, e isso então proporciona que diversas famílias possam ter uma renda através dessa produção orgânica, e geralmente essa produção então ela é baseada pelos princípios da agroecologia em uma diversidade de produtos, né, mas essa diversidade então associada a uma produção de um grande grupo, cria então volume para trazer para esse consumidor, né, para poder oferecer uma feira, uma revenda ao varejo ou a lojas especializadas. Então eles têm esse sistema de cooperação entre si muito forte entre eles. Geralmente tem relações pessoais aí envolvidas, né, Xande? O pessoal é muito amigo, muito ligado. O próprio sistema também de certificação por participação, que é uma alternativa do selo orgânico, aquele que a gente vê, o selinho do orgânico, geralmente registrado pelo Ministério aqui brasileiro, né, pelo Ministério do MAPA, né? O sistema da feira, ele geralmente funciona com essa participação, com a certificação por participação. Então, o que acontece? Isso também ajuda no vínculo entre os produtores, porque o Alexandre daqui a pouco vai visitar a minha propriedade para ver se tudo ok, daqui a pouco a gente faz uma rotatividade, eu que vou visitar a propriedade dele para testar junto com o meu grupo se a propriedade dele está dentro dos conformes. Então, isso também aproxima o grupo e aproxima essas relações, né, para que um cuide do outro e que passe o melhor dessa produção para o consumidor final, né. A feira, como a Kátia falou, nesse um ano aí, como tivemos várias ações, e a cada vez mais a gente pôde ir engajando novos públicos e abrindo da academia para a comunidade, né? A ideia também da feira, além de ser um projeto aberto, multidisciplinar, de campo, é poder integrar a comunidade acadêmica com a sociedade civil como um todo, com os moradores de Porto Alegre e região, os moradores do bairro, trazer uma outra alternativa de consumo, aproximar da população o conhecimento acadêmico, o conhecimento dos produtores, dos outros participantes que a gente tem na feira, que além de ter essa venda dos produtos agroecológicos, a gente tem outros produtos agroecológicos também, derivados dessa produção, como as kombuchas, biocosméticos. Então, tudo isso a gente cada vez pensa para trazer o melhor para o consumidor, mantendo, né, Alexandre, com o grupo aí, a garantia do sucesso do campo, contando com São Pedro para nos ajudar. E, infelizmente, nesse tempo de pandemia tá difícil, né, professor?
Em Ana Lídia, deixa eu aproveitar que a Ana Carolina fez uma pesquisa sobre fruta feia. Comenta pra gente o que foi descoberto, Ana Carolina, que em outros países já havia sido abordada essa história da fruta feia. Como é que é essa história? Conta pra gente. Então, tendo conhecimento desse cenário que lá fora, no exterior, muitas ações já vinham sendo feitas principalmente pelos varejistas, pelos produtores, que o desperdício de alimentos no mundo é muito grande, né? Então, assim, cerca de 1/3 dos alimentos que são produzidos anualmente, eles são desperdiçados. E a grande questão do desperdício é que esses alimentos que são desperdiçados, eles estão aptos para o consumo, nutricionalmente eles estão ok, mas o consumidor acaba deixando de lado por entender que ele esteticamente não é atrativo. Então, quando a gente chega nos supermercados, nas redes de varejo, a gente vê que o que está exposto é tudo aquilo que é belo, né, que esteticamente é agradável aos olhos. Mas quando a gente vai para um cenário, para um campo mais de feiras, né, principalmente na questão de produção orgânica, a gente se depara com um consumidor que ele já é mais, até trazendo um pouco nesse link da aprendizagem, ele já é um consumidor mais iniciado e ele entende que um produto que é feio, ele está apto para o consumo, né? Como ele não foi produzido com agrotóxico, é a forma, digamos assim, natural do alimento, né? A natureza na plenitude dela. Então, a gente foi investigar nessa minha pesquisa se a intenção de compra dos consumidores, ela aumentava ou diminuía quando eles se deparavam com esses alimentos feios, né? Esteticamente imperfeitos. E a gente viu nos resultados da pesquisa que realmente, né, quando os consumidores eles se deparam com alimentos feios, no caso da minha pesquisa a gente investigou frutas, vegetais e legumes, e aí a gente viu que realmente a intenção de compra diminuiu. E o professor Celso foi meu orientador, e aí no debate, né, sobre o que a gente poderia trazer para tentar reverter de alguma forma, o que a gente poderia trazer de contribuição para a sociedade, para todo esse esforço de combate ao desperdício de alimentos, a gente foi atrás, foi investigar um pouco mais o consumo de alimentos locais, a produção local de alimentos, e aí a gente fez um segundo estudo que a gente cruzou esses alimentos feios, né, a pesquisa, né, a gente trouxe esses alimentos imperfeitos, e aí a gente sinalizou para os consumidores que esses alimentos eles tinham sido produzidos localmente. E nós tivemos um resultado, assim, super interessante, que os consumidores, quando eles veem um alimento feio, mas eles veem algum sinal, alguma informação de que esse alimento foi produzido localmente, a intenção de compra aumenta. Né? Então, isso foi muito bacana, assim, e isso mostrou também que cada vez mais as pessoas elas estão se preocupando, né, com a qualidade, com a origem dos alimentos, e isso também mostrou que o atributo local né, a questão da localidade é um atributo que ela pode ser muito explorada, tanto pelos produtores, né, que os consumidores eles enxergam valor nisso. Então, foi um resultado bem interessante, e a gente tem esse caminho aí pela frente de educar os consumidores e, enfim, trabalhar com fomento de políticas públicas para, de alguma forma, contribuir para o debate, para o combate do desperdício de alimentos e para o fomento, né, para o incentivo da produção local, que é super importante. Tá bem, Ana, obrigado pela descrição aí. Então, essa questão do local, Alexandre, você já viu isso assim na compra, assim, o consumidor manifestar essa preferência, ou ele rejeitar algum produto assim, esse aqui tá mais feio, eu vou pegar essa cenoura aqui que tá mais bonita? Como é que você vê isso assim no dia a dia, atendendo ao cliente, essa questão ali da beleza da fruta ou do legume? Está ouvindo agora? O meu microfone não estava ligado. Existem 2 tipos de fatores nessa questão de feio
né? Ou menor. Que eu vejo assim, existe quando tu vende um produto para um mercado, para uma loja, para um revendedor, o produto orgânico ele tem um alto nível de exigência na questão tamanho, cor, formato, enfim. Por quê? Porque isso é uma exigência do mercado hoje e não do consumidor, na verdade. Porque quem põe essas regras é o mercado. Ou seja, a comercialização tem uma regra lá que diz que o tamanho da banana tem que ser um tal tamanho, a fruta tem que estar de tal jeito. Agora, quando a gente vende esse produto diretamente, ele em feira, ou entregas locais, ou, enfim, diretamente tu tem o contato com o consumidor. A venda direta ao consumidor, né? A venda direta, essa venda direta, esse artifício cai por terra, porque a pessoa, ela confia no que tu está fazendo, né? E tu consegue chegar para ela até o porquê que aquele produto ou foi menor, ou foi não está tão bonito porque teve um problema de chuva, ou de muito sol, ou de muita... Tu consegue relatar os problemas que houve na tua lavoura, na tua produção, e a pessoa, como disse a Ana Carolina ali, ela entende esse processo. Agora, quando tem essa venda que é a venda comercial, sim, a exigência está tão grande que tem muitos produtores aí que a gente já diz que estão produzindo um produto orgânico como convencional, porque o convencional ele é tão explorado, tão exigido fotograficamente, né, vamos dizer assim, que seja belo por fora, mas às vezes por dentro o sabor não é tão belo, não tem tantos açúcares, porque quando tu estimula uma planta ou uma fruta, ela crescer exageradamente, que tu tem que exigir ela com adubações, seja ela orgânica, seja ela convencional, o nível de açúcar que fica no processo da fruta é bem menor, porque ela tem que acelerar o metabolismo dela para que ela cresça. Acaba se perdendo o quê? Perde açúcar, perde no contexto. Então, quando tu tem uma fruta menor, que ela trabalha, ou um produto menor, ela vai conter mais doçura, mais açúcar. Vai ficar mais saboroso, né, Alexandre? Eu até queria voltar, Alexandre, queria voltar contigo como uma pergunta aqui que foi enviada, a voltar você na sequência. Só quero pedir para a Luana relatar para a gente brevemente, assim, que como aluna da graduação, que intervenção que ela teve, assim, que participação que ela teve na feira. Só desculpa te interromper, Alexandre, eu já volto contigo, pode ser? Tranquilo. Luana, assim, que ação que você teve em alguma o que a feira te agregou, assim, como aluna da graduação? Na verdade, o projeto todo, né, o Ecoletiva todo vem agregando muito, não só a feira, mas eu acho que toda essa conexão que a gente vem fazendo entre os processos. A gente conseguiu desenvolver uma pesquisa bem legal aí, né, que nós estudamos, tentamos entender, então, como é o efeito da influência social no comportamento de compra do produto de alimento orgânico. E quando a gente fala, então, de comportamento, influência social, acho que ali a gente consegue reunir tanto marketing quanto psicologia, a gente consegue fazer essa conexão. Trabalhar com as escolas também, né, a gente fez esse projeto que vocês comentaram ali no começo, com a Kátia, que a gente foi falar com os pequenininhos, então, também essa questão de ciência, de sustentabilidade, de consciência ecológica. Então, acho que é um fator, é um conjunto, né, a feira, não só a feira, mas todo o projeto da Ecoletiva vem agregando bastante nessa questão do comportamento, vem evoluindo bastante no quesito. Eu, aluna de graduação, tenho conseguido aprender bastante. Tá bem. Obrigado, Luana. Acho que pessoal, a gente está nos 10 minutos finais aqui do nosso seminário. Eu queria encaminhar aqui para uma interação com a plateia, aqui a gente recebe algumas perguntas,
E algumas perguntas aqui são para debate nosso, algumas perguntas aqui o Alexandre pode nos ajudar também a responder. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte, meu questionamento é se nesse momento de pandemia, em que discutimos sobre repensarmos as formas de produção e de consumo, se o Alexandre, no caso ali, produtor, se ele já percebe um interesse maior dos consumidores em aderir ao consumo agroecológico. Você, Alexandre, notou alguma diferença assim, nesse período? Consumidores que não consumiam, que apareceram, ou algo do tipo, assim, pessoas que já compravam, se mudou de algum modo o comportamento? Vem mudando ao todo, né, professor? Vem mudando ao todo. Isso é um processo que vem acontecendo já de alguns anos para cá, de uns 2, 3, 4 anos aí, vem numa crescente muito boa, essa questão do pessoal procurar produto saudável. Mas com essa pandemia, aumentou principalmente a questão da venda direta e entrega domiciliar, né? Então, a gente podem ir ao supermercado, né? Provavelmente também em função disso. Isso, a gente nem estava preparado para tanto, né? A gente nem estava preparado para tanto, eu digo, nós aqui como grupo, eu participo de um outro grupo, eu tenho um grupo Santo Antônio, eu participo de um outro grupo um pouco maior, que engloba algumas pessoas do litoral, que a gente faz essas entregas diretas aí, né, o caso a Simone, o Juliano, que participam da feira aí, a gente tem uma entrega aí em Porto Alegre, e essa entrega, ela quase que dobrou a quantidade. Né? Então, a crescente está boa, tá bem, o pessoal tá se interagindo com isso, está buscando esses produtos mais saudáveis, né, produtos orgânicos, agroecológicos, fazendo questão. A Kátia tem uma pergunta para ti, ela me sinalizou aqui, a Kátia tem uma pergunta para ti, Alexandre. Tranquilo. Acho que seu microfone, Kátia, tá... Eu lembrei aqui que a Ana Lídia pode trazer para a gente a experiência da Ecoletiva em Xangri-Lá, porque no verão, né, Alexandre, vocês fizeram uma migração do Espaço Unicinos para Casa Átrio, né, em Xangri-Lá, com parceria com a Prefeitura. Acho que a Ana Lídia pode falar um pouquinho sobre como é que foi isso, que também abriu um mercado, né, para vocês, uma nova comunidade parte. Ótimo, Kátia. Então, o Alexandre, como mencionou ali, ele é de Santo Antônio, os nossos outros principais parceiros ficam no meio do caminho aqui do nosso litoral norte, e uma das alternativas que a gente pensou no verão, em tempos de recesso escolar, para não parar a feira, né, Xande, foi trazer, então, para a praia, né, esse projeto. Esse projeto, então, aqui na praia em especial, ocorreu no município aqui de Xangri-Lá, com o apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado através da Emater. E a gente teve, então, também, como em Porto Alegre, vários momentos de eventos que agregaram outros serviços e outros expositores, né? A gente teve o pessoal explicando como é que era o processo da kombucha, degustação de kombucha, a gente teve uma chefe de cozinha, a Nanha, da Moda Gastronomia, falando só sobre punks e cozinhando punks com as punks do nosso veraneio aí, tudo que tinha disponível no nosso calor para a gente aprender e sentir novos aromas. E foi muito positivo a gente também perceber esse potencial de expandir o projeto, né? Porque a gente percebe, então, essa adesão e a vontade das pessoas, porque eu não sei, Xande, tu pode também falar um pouquinho como é que tu sentiu, assim, mas na minha percepção, nesse veraneio, eu percebi uma acolhida muito grande, assim, não só dos veranistas, mas dos moradores do litoral, com o formato do projeto e de poder levar essa oportunidade para eles. Eu queria aproveitar, finalizar de tu falar um pouquinho sobre o que tu pensou aqui dessa experiência no litoral e para te também
falar um pouquinho, assim, o que tu tá esperando para o próximo ano, em termos de pós-pandemia, e como é que tu vê essa questão Ana Lígia, como um todo. desculpa te interromper, a gente tem 3 minutos para encerrar, então eu Perdão. Não, o assunto é bastante instigante, a gente poderia ficar aqui 2 horas falando desse tema, né? Numa hora passou super rápido assim, para mim. Alexandre, então, queria também a sua consideração final, e aí eu faço o fechamento aqui já, agradecendo a presença de todos aqui, da Ana Carolina, da Luana, da Ana Lígia, da Kátia, da Micaela. Alexandre, por favor, sua resposta breve para a Ana Lígia, e na sequência eu já fecho, que a gente tem 3 minutinhos aqui para fechar. Na verdade, foi rápido demais, né? Eu anotei um monte de coisa aqui, não consegui repassar metade. Enfim, mas eu acho que é isso. A questão que a Ana Lígia colocou ali foi bem legal. Acho que nós tivemos até um agricultor aí de Xangri-Lá que se agregou ao grupo lá. Eu acho que foi uma experiência legal. O pessoal pedindo para continuar, só que, claro, a gente sabe que não tem público no inverno para isso. Mas é isso, professor. Eu acho que tem esse assunto, eu acho que a gente poderia retomar eles de novo em outros dias aí, porque tem coisas bem importantes para a gente relatar, para a gente repassar ao público, para que o público entenda como é que funciona a agroecologia e um produto orgânico, né? E essa questão de rede, coisas que a Ana falou, ficou umas coisas que a gente pode repassar. Mas agradeço a oportunidade, agradeço o convite, né? E agradeço a todos aí que participaram. E muito obrigado, né? A gente está aí com a Ecoletiva, a gente está participando aí dessa feira, desse projeto desde o princípio, né? Está aqui, ó, nossa Ecoletiva. Muito bem. Obrigado, Alexandre. Também queria convidar todos todos que estão interessados nesse projeto para visitar nossa página no Face. Basta digitar @projeto Ecoletiva. Então, vocês acompanhem, por favor, podem acompanhar as ações desse projeto. A feira é uma das ações, mas como a gente mencionou, além da feira, a gente desenvolve uma série de ações com esse objetivo, então, de educar desde consumidores mirins até consumidores já mais sêniores, nesse quesito de uma produção mais sustentável e um consumo mais sustentável. Então, esse evento que a gente está encerrando, ele teve o título, então, de Produtores e Consumidores da Sustentabilidade, o caso da Feira Ecoletiva. Eu quero agradecer, então, a participação de todos, dizer que a gente está no evento Conecta Mais, da Unicinos, que ocorre durante a semana 13 a 17 de julho. Participem, estão todos convidados a participar também das demais atividades, ok? Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite.